Olá, gente boa. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nosso Criador elaborou um manual de instruções para que a gente viva de um modo que corresponda ao que podemos suportar e para o nosso bem e o bem do nosso semelhante. E ele foi se revelando a mais de 40 homens comuns para que estes homens escrevessem 66 livros soprados por ele, que hoje chamamos de Bíblia. Deus fez isso umas 39 vezes numa antiga aliança e 27 vezes numa nova aliança. E assim surgiu uma coleção de livros que tem transformado a vida de tantas pessoas na face da terra. Esses livros já foram de barro, de papiro, né? O papiro era uma planta do brejo cujo caule em forma de tubo era aberta ao meio, esmagada, para ser entrelaçada com outros caules abertos ao meio e deixado para secar. Aí gerava tiras bem grandes para a gente poder escrever depois. E com madeiras na ponta para enrolar a folha, essa planta era transformada em um rolo. O tempo passou, os rolos foram recortados, sobrepostos e transformados em livros, similares ao que conhecemos hoje. Mas, dadas as curiosidades, que talvez não seja o tão importante para você, o foco aqui é dizer que a Bíblia é inspirada. Seus autores humanos não. Deus é a fonte principal da verdade bíblica, mas os autores apenas canais a serviço dessa fonte. E o fato de os autores não serem a fonte não anula a sua participação no processo. Seus textos foram produzidos segundo a intenção que tinham, no exercício de suas funções, no contexto histórico onde estavam inseridos, dentro dos limites culturais que tinham, obviamente, os limites culturais que tinham. Seus textos não deixaram de ser palavra de Deus, mas palavra de Deus em linguagem humana. E de acordo com 2 Timóteo 3,16, né, segundo esse texto, a última palavra em doutrina e ética são as Escrituras. A palavra escrita de Deus deve ser a lei que controla a moral e a doutrina cristã, não por causa dos seus autores, mas por causa dos textos. Textos, lembra? Respirados, soprados por Deus. Claro, não soprados ou respirados magicamente, mas através da vida, da caminhada, da história desse próprio povo de Deus em que a palavra de Deus é produzida. De um modo investigativo, como no caso de Lucas, ou de repente numa intenção, como um plano de ensino, de orientação, como no caso da carta de Judas, ou de repente como produto de uma experiência de êxtase, como no caso de Ezequiel ou de João, ou de repente alguém que registrou a caminhada do povo, como no caso de Reis e Crônicas, não sei, cada um de um jeito, mas não foi uma coisa automática nem robótica, mas uma experiência vivida em que as pessoas, mesmo de modo que nós olharíamos e diríamos: ah, mas aí não teve necessariamente uma revelação. Judas ele foi juntando, coletando informações e escreveu. Não, irmãos. Deus está sempre presente. A questão é se há abertura em nós para perceber essa presença. Eu sei de uma coisa: essa palavra ela é útil para nós. E eu gostaria que você pensasse que se ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, isso significa que precisaremos ser ensinados, repreendidos, corrigidos e instruídos. Uma outra coisa eu gostaria de perguntar: que cristão pode se considerar apto? Por mais que pareça, não há nenhum cristão plenamente preparado para toda boa obra. Por isso, vamos sempre precisar ler a Bíblia. E mesmo que fôssemos aptos e plenamente preparados, Deus ainda teria muita coisa para dizer para a gente. E isso pode ser descoberto pela leitura da Escritura. Então, meu querido, eu sou o pastor Roberlândio Leão, com mais esta palavra simples para o teu coração. Que Deus abençoe seu dia, sua tarde, sua noite, sua semana. Paz.